Estimados telespectador, bem-vindo ao programa Está Escrito. Nós hoje começamos uma nova era com 3 novos colaboradores, 3 novas caras. Eu sou o pastor Edgar Nunes, da Igreja Adventista Portuguesa de Toronto. E tenho comigo 2 grandes amigos. Um deles é o pastor Dário. Eu sou pastor das igrejas adventistas luso-brasileiras de Toronto e Cambridge. E é uma alegria muito grande participar do programa com vocês. Obrigado, pastor Dário. Ao seu lado nós temos o pastor Steve. Bom dia a todos, eu sou o pastor da Igreja Adventista de Heart Lake, em Brampton. Estimado telespectador, nós os 3 aqui estamos disponíveis para auxiliar a crescer espiritualmente. Nós hoje começamos uma nova série sobre o patriarca Noé. Fique conosco. Em breve regressarei com a primeira apresentação desta série de 6. Bem-vindo. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Em março de 2014, a Paramount Pictures lançou o filme épico Noé. Diz-se que é um filme épico de inspiração bíblica. Alguns já assistiram a este filme e ele tem suscitado dúvidas sobre o caráter de Deus. Como pode Deus, quando a Bíblia diz que Deus é amor, destruir a terra com o dilúvio? Esta semana nos Está Escrito, vamos ver como é que toda esta história começou. Noé é mencionado pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 5, versículos 28 e 29. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. No capítulo 5 de Gênesis, a Bíblia apresenta a genealogia das gerações desde Adão, o primeiro homem criado, até aos filhos de Noé. Até aqui, há apenas esta breve menção de Noé e o consolo que ele trará. Nos tempos bíblicos, os nomes tinham um grande significado. E na língua hebraica, a língua do Velho Testamento, o nome de Noé significa literalmente descanso, tranquilidade, um lugar que acalma. Noé era filho de Lameque e neto de Matusalém, o homem que viveu mais anos. Noé viveu numa época em que a humanidade normalmente vivia durante centenas de anos. A Bíblia menciona isto em Gênesis 5, 30 a 32. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cam e Jafete. Quando Noé tinha 595 anos, o seu pai faleceu. Noé teve 3 filhos e viveu uma vida em busca de Deus. A questão que se coloca é a seguinte: por que é que esta história, com cerca de 4 a 5 mil anos, é importante para nós hoje? Jesus diz que a vida de Noé e o dilúvio que ele sobreviveu foram eventos literais e que são histórias relevantes. Ouçamos as palavras de Jesus em Mateus 24, 27 a 39. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus aponta que uma das características importantes sobre a história do dilúvio que temos a compreender se refere à sua segunda vinda. O dilúvio é uma lição para nós hoje sobre a segunda vinda de Cristo. No Evangelho de São Lucas, capítulo 17, estão registadas as palavras de Jesus nos versículos 26 e 27. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos.
A história de Noé e do dilúvio é um evento da história que deveríamos ter em conta na nossa preparação para a segunda vinda de Jesus. Os eventos relacionados com a vida de Noé são uma lição de fé. Ao estudarmos sobre Noé, vemos que Noé se movia completamente pela fé e confiança em Deus. Ao vivermos nestes últimos dias da história deste planeta, nós também podemos ter confiança em Deus. Estimado ouvinte, está angustiado com as notícias de hoje? Sente-se inseguro em relação ao futuro? Vamos estudar a vida de Noé e encontraremos a esperança, a fim de termos hoje fé e confiança em Deus, porque Ele cuidará de nós. Pedro também nos pede que estudemos a história dos dias de Noé. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, nós lemos: Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Noé serve como uma lembrança da importância do poder purificador e salvador do batismo por imersão. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro escreve: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé também serve como uma lição que é importante para hoje. Virá o dia do ajuste de contas e haverá o julgamento desta terra e Deus corrigirá os males. De acordo com a Bíblia, a história de Noé é um evento literal, que aconteceu realmente na história, que devia ser estudada como uma lição para nós. É uma lição que nos prepara para a segunda vinda de Jesus. É uma lição de fé, para que possamos ter confiança em Deus. É uma lição de que haverá um julgamento que irá separar o que é certo do errado. Então, vamos voltar à Bíblia e ler sobre a história de Noé. Vamos voltar ao Gênesis, ao capítulo 6, versículos 1 a 8. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao reptil e até às aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Agora, antes de analisarmos este episódio bíblico, quero destacar o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Temos de nos lembrar que a história de Noé é uma história sobre a graça de Deus, para com Noé e a sua família. A graça de Deus é o fundamento de toda a história de Noé. O que é a graça? Provavelmente seria necessário um programa inteiro para responder plenamente a esta questão. Mas a resposta é simples. Graça é o favor imerecido de Deus para com a humanidade. A história de Noé é uma demonstração da graça de Deus. Como acabamos de ler, a condição social e espiritual dos dias de Noé era de grande depravação. No programa da próxima semana, estudaremos como é que esta depravação surgiu. Hoje, quero que analisemos a origem da depravação que ocorreu nos dias de Noé. O versículo 5 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Mais tarde, no capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. É importante sublinhar as palavras que estão a ser usadas para descrever a condição moral dos dias de Noé. Maldade, corrupção, violência. Como poderia tal corrupção existir? O período da história
da criação do Éden e de Adão e Eva até aos dias de Noé é de apenas 1000 anos. A criação foi perfeita e harmoniosa. Como foi possível, em relativamente tão pouco tempo, a criação ter se tornado tão corrupta e violenta? Bem, é preciso voltarmos ao jardim do Éden, àquele jardim harmonioso e perfeito, mas onde algo imperfeito ocorreu. Em Gênesis capítulo 13, somos apresentados ao vilão mais abominável de todos os tempos. Somos apresentados ao inimigo de Deus e do seu povo, o originador do mal e da maldade. Em Gênesis 3, versículo 1, a Bíblia diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Quem é esta serpente astuta? Apocalipse 12, 9 diz-nos: O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. A serpente é o Diabo ou Satanás. Para podermos compreender a história de Noé, temos que entender quem foi o originador do mal tão prevalente nos dias de Noé. Jesus falou sobre o diabo em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é um assassino e o pai da mentira. O apóstolo João escreve em 1 João, capítulo 3, versículo 8, estas palavras sobre o diabo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. O diabo tem sido pecador desde o início. No versículo 4 do mesmo capítulo, João diz: Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. De acordo com algumas versões, o pecado é a transgressão da lei de Deus, a transgressão dos 10 mandamentos. O diabo é o originador de todo o mal, da injustiça, maldade e violência. A história de Noé e dos problemas da sociedade podem ser associados diretamente ao próprio diabo. Alguns dirão: mas não foi Deus que criou o diabo? A resposta é não. Deus não criou o diabo, nem criou o mal. Deus é santo, Deus é amor. É contra a natureza de Deus criar o mal. Mas então, qual é a origem do diabo? De onde vem Satanás? Temos de voltar aos tempos antecedentes, à criação do Éden. Algures na eternidade foi criado um belo ser, um ser belo e perfeito. Ezequiel 28 conta a história. Ouçamos as palavras do profeta Ezequiel no capítulo 28, versículos 12, 14 e 15. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ezequiel 28 apresenta uma passagem que é da natureza simbólica e que conta a história de um anjo. Um ser criado, um anjo da luz, chamado Lúcifer. Lúcifer era lindo e perfeito em formosura. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido para proteger. Um querubim é um tipo específico de anjo que estava ao lado do trono de Deus. Lúcifer era o anjo de mais elevado escalão de todo o céu. Mas algo aconteceu. Este anjo, que era perfeito, afastou-se da sua perfeição. O versículo 15 de Ezequiel 28 diz o seguinte: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é outra palavra para pecado. Algo aconteceu no interior de Lúcifer. O anjo perfeito que serviu ao lado do trono de Deus pecou. O que levou este anjo perfeito a pecar? A perder a sua perfeição? O livro de Isaías pinta o quadro da situação. Em Isaías 14, 12 a 14, nós lemos: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono,
e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A história de Lúcifer é realmente trágica. Ele era perfeito e do escalão mais elevado entre os anjos. Mas Lúcifer queria algo mais. Ele queria ser o líder do universo. Na verdade, queria assumir o lugar de Deus. Ele pensou que poderia ser um Deus melhor que o próprio Deus. Queria ser ele a dirigir o universo. E foi esse egocentrismo, esse orgulho, que originou o pecado no seu próprio coração. Lúcifer era um ser criado, mas ele queria ser Deus. Ele não poderia ser Deus, porque como um ser criado, ele não poderia ser adorado. Apocalipse 4:11 diz-nos porque é que apenas Deus pode ser adorado. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. A criação adora o Criador. Lúcifer foi um ser criado por Deus, mas ele queria o lugar de Deus e ser adorado como Deus. O registro bíblico sobre o que aconteceu a seguir não é muito detalhado. Não há dúvida de que Deus terá oferecido a Lúcifer a oportunidade de se arrepender do seu egocentrismo. Mas, infelizmente, Lúcifer não se arrependeu. Ele também começou a compartilhar as suas dúvidas sobre Deus com os outros anjos à sua volta. E como todas as questões, a dada altura, chegou o dia do ajuste de contas. Apocalipse 12 descreve esse dia de ajuste de contas. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Batalha no céu? Como é que isso é possível? Lúcifer, através da sua iniquidade, semeou sementes de rebelião no céu. Alguns anjos escutaram-no. E então houve guerra no céu. Nós não sabemos que tipo de guerra foi, mas era claramente por causa da supremacia de Deus. Quem é o ser supremo? Deus o Criador ou Lúcifer, o anjo querubim criado por Deus? Lúcifer, que agora se tinha transformado em Satanás, acabou por perder, juntamente com os seus seguidores angelicais. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos seguiu Satanás na rebelião. Por fim, como punição à sua rebelião, foram expulsos do céu. Para compreendermos a história de Noé, precisamos de entender a queda de Lúcifer. Lúcifer era um anjo perfeito, criado por Deus. Mas ele mudou, rebelou-se, pecou, não voltou atrás na sua posição. Foi banido do céu e um dia futuro acabará por ser destruído. Deus não fez o diabo. Deus fez um anjo perfeito que, através do seu egocentrismo, se transformou no diabo. Se Deus tivesse destruído o diabo de imediato, ter-se-iam levantado perguntas por todo o céu sobre a justiça e caráter de Deus. Mas Deus permitiu que o universo pudesse conhecer o caráter de Deus e os frutos do pecado. A história de Noé mostra-nos até onde o mal se pode desenvolver. Vamos estudar isto melhor nas próximas 5 apresentações sobre Noé. Mas o que podemos aprender hoje sobre Noé? Há uma grande guerra numa dimensão cósmica, além da nossa visão natural. Não podemos ver esta guerra entre dois seres, entre Cristo e Satanás. Esta guerra é pela sua alma e é real. Uma guerra que pergunta a que mestre você vai servir. Satanás é o autor do mal, da maldade e da injustiça. É por causa dele que acontecem coisas más a pessoas boas. Estimado telespectador, Deus ama-o. Ele quer salvá-lo hoje do pecado e das suas trágicas consequências. Quer levá-lo para o céu, onde há paz e felicidade perfeita. Estimado telespectador, você quer escolher uma vida melhor? Quer começar a seguir Jesus hoje? Quer hoje dizer a Jesus, eu quero conhecê-lo mais? Se esse for o seu desejo, ore comigo neste momento. Querido Pai do céu, a vida de Noé oferece-nos a nós lições importantes. Como o mundo se tornou depravado devido ao pecado. Eu te peço neste momento, se houver um telespectador que queira iniciar uma vida nova, que
que tu possas entrar no coração dele e que esta pessoa, ao abrir o seu coração, te possa vir conhecer melhor e a ter uma vida transformada pelo teu poder. Pai do céu, abençoa todos os ouvintes, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje conversaremos com você sobre a água pura. Você tem água em seu corpo? Claro, somos feitos de água. Cerca de 60% do peso corporal é formado por água. Desidratação leve e moderada causa fadiga, perda de apetite, sede, pele vermelha, intolerância ao calor, tontura e urina mais concentrada. Já a desidratação grave causa pele seca e murcha, olhos afundados, visão fosca, delírio, espasmos musculares, choque térmico e coma, podendo evoluir para a morte. Água pura para beber e ar fresco para respirar revigoram os órgãos vitais, purificam o sangue e ajudam a natureza em sua tarefa de vencer as más condições do organismo. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. Bebida abundante. Ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. Você não é apenas o que você come, você é o que você bebe. A água é a base de toda a vida e isso inclui o seu corpo. Você sabia que seus músculos que movem o seu corpo são 75% de água? O seu sangue, que transporta os nutrientes, é 82% de água? Os seus pulmões, que fornecem o oxigênio, são 90% de água? O seu cérebro, que é o centro de controle do seu corpo, é 76% de água? E até mesmo os seus ossos são 20% de água? Nossa saúde é realmente dependente da qualidade e quantidade da água que bebemos. Muitas das dores crônicas do corpo, dores de cabeça, que não estejam associadas a alguma lesão ou infecção, muitas das alergias, das constipações crônicas, dos resfriados frequentes, devem, em primeiro lugar, ser interpretados como sinais de escassez crônica de água. Estudos mostraram que tomar água antes das refeições elimina gradualmente a necessidade de medicação para as úlceras gástricas. Se a água é assim tão importante, quanto é necessário desse líquido por dia para que eu tenha uma saúde e bem-estar? Bem, o corpo humano é uma máquina de água. Para que ele funcione bem, é preciso beber aproximadamente 30 ml de água para cada quilo de peso, ou seja, uma média de 6 a 8 copos de 220 ml de água pura por dia. Beber água deveria ser coisa planejada, sempre em jejum e entre as refeições, para não atrapalhar o processo da digestão. Quando estamos suados após o trabalho, vamos para casa e tomamos um banho, certo? Se ao abrir o chuveiro, em vez de água pura, saísse chá, ou café, ou refrigerante, ou até um suco de laranja, será que você iria se sentir limpo e refrescado como uma nova pessoa? Por dentro e por fora, o melhor para limpar a sujeira é água pura. Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Um banho frio ou fresco é um excelente tônico. O banho quente abre os poros, auxiliando assim na eliminação das impurezas. Tanto os banhos quentes
como os neutros, acalmam os nervos e equilibram a circulação. O ideal é que sempre após um banho quente se termine com uma ducha fria para fechar os poros e vitalizar a pele. Sua vida tem andado ressequida e manchada pela tristeza e dor? Jesus promete a você a água que saciará a sede verdadeira da sua alma. Em Apocalipse 7, 16 e 17 diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. Experimente água pura e acredite, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Estimado ouvinte, foi um privilégio poder compartilhar consigo esta apresentação sobre Noé. Espero que o programa de hoje tenha sido esclarecedor sobre a causa do mal, o orgulho. Jesus venceu Satanás e nos pode ajudar a sermos vitoriosos sobre o orgulho. Contamos com a sua presença no próximo domingo para ouvir a segunda parte desta série. Até lá, visite o nosso site www.estaescrito.ca para mais recursos espirituais. Envie os seus pedidos de oração e as suas questões sobre a Bíblia. E lembre-se, Jesus disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.